Olá, iniciando aqui mais uma mini aula de terraplanagem, projeto e execução. As nossas mini aulas é fruto de mais de 35 anos de experiência, lidando de forma teórica, prática e vivencial obras de terraplanagem, quer seja na hora de fazer a topografia, fazer o programa de investigações, definir os tipos de solo, os volumes, onde estão localizados, saber as propriedades índices, chamados índices físicos desses solos, ensaios de caracterização, granulometria, limites e outros como compactação, classificando esses solos, identificando seus comportamentos através de ensaios de resistência, deformabilidade e de permeabilidade, enfim, uma vez caracterizado isso e de acordo com uma implantação, um projeto de urbanismo, a gente então vai identificar onde tem que ser escavado o solo e para onde esse solo deve ir formar os aterros. Bom, eu dei um breve resumo aí para que vocês entendam a importância de juntar todas essas informações, porque o projeto de terraplanagem é tido como um projeto geométrico. Então você corta solos e faz aterros de solos sem conhecer quem são estes solos. E isso é eminentemente um projeto de terraplanagem para a grande maioria, esmagadora maioria. Eu diria que 99% das obras, eu não estou falando de grandes obras, né? Não estou falando de barragem hidrelétrica, não estou falando de grandes estradas, né? Estradas, mesmo nelas ainda há equívocos, mesmo nelas há equívocos, sim, né? Principalmente estradas, em hidrelétrica eu diria que não. Mas pode haver. Por exemplo, tem as mini usinas aí, que está carente a parte de geotecnia, por isso que teve problemas de acidentes em barragem, não faz muito tempo, e aí isso alavancou a engenharia geotécnica. Mas alavancar a engenharia geotécnica sem saber a essência do problema, continua cometendo-se um erro. E eu estou falando aqui de obra de terraplanagem de grandes proporções, em termos de pequenas obras, de grandes proporções, a base da pirâmide. Eu não estou falando de grandes obras, eu estou falando da base da pirâmide, um monte de obra, que seja obra de escavação para fazer uma casa, que seja obra de um fazendeiro para fazer um açude, um silo, né? Em tudo precisa geotecnia, não é o tamanho da obra que justifica a geotecnia. A geotecnia está em qualquer obra, até uma vala. Eu perdi um amigo geotécnico numa vala, né? E que conhecia bem geotecnia, veja que coisa triste. Bom, então para isso que nós vamos falar de uma coisa que eu falo quase em todas as nossas mini aulas, que é com relação a exatamente o planejamento geotécnico de terraplanagem, né? É fundamental esse planejamento, e é isso, essa linguagem nós acabamos utilizando, ou nós utilizamos, fruto da nossa experiência, de perceber que fala até em sequência executiva de terraplanagem, mas faz a sequência executiva tendo o solo como um solo, e são vários solos, né? Esse é o grande erro, é a linguagem. Vamos cortar, vamos aterrar, mas não fala quem é o solo. É o solo 1, é o solo 2, que camada que é? Nem se define bem essas camadas. Então daí que eu estou falando de planejamento geotécnico e terraplanagem. E o planejamento geotécnico e terraplanagem, que inclui tudo que eu falei anteriormente, e todas as mini aulas eu tenho abordado muito isso, que é o ponto fundamental que eu tenho que passar para a sociedade, ele incorpora o AGO, que é a Assessoria Geotécnica Obra, que é o meu principal trabalho hoje é essa de assessoria. E eu estou dando, através dessas mini aulas, e nós também nos nossos mini treinamentos, todo dia às 6 horas da manhã, tudo gravado aí no YouTube,
eu engenheiro Mauro Lozano, Lozano com Z, que é da Academia Dinamis de Engenharia Geotécnica, tá tudo lá, já há mais de um ano e meio quase, que eu estou gravando, porque tudo isso a gente trabalha há 35 anos, mais ou menos. E a ideia é que seja divulgado para as pessoas cometerem menos erros, para dar menos prejuízo para os proprietários e para a sociedade, porque os erros de terraplanagem vão gerar assoreamentos em rios, assoreamento de galerias, e isso vai trazer prejuízo para a sociedade e, quiçá, para o industrial, se for dentro de uma indústria, ou até crime ambiental, se assorear um rio, um córrego, um canal, ou até assorear uma casa, porque eu já vi casos onde que a chuva levou tudo para dentro de uma casa que estava a jusante. Então, o planejamento geotécnico inclui Boa GO. Estava dizendo que eu, pela experiência, hoje fico mais nessa situação de assessorar geotecnicamente a obra como um todo de engenharia civil geotécnica. Então, seja na fase de projeto, seja na fase de contratação dos empreiteiros, seja na fase de AGO, que está lá de acompanhar as obras, né, e ver se elas estão acompanhando o que estava previsto no projeto, e se o projeto não teve alguma distração, algum equívoco, ou surgiu na obra um fato alheio à fase de investigação. E depois disso, o CT aí está representando o controle tecnológico. Então nós estamos integrando que o PGT vai ter, ele incorpora desde a fase de topografia e projeto e vai até a fase de avaliação de desempenho da obra, né? Mas quando eu concentro aí PGT, AGO e CT, é uma fase de obra de terraplanagem. Cadê o planejamento? Quem é que vai fazer o AGO? E cadê o controle tecnológico? Então, integrar essas três coisas é fundamental. E aqui eu quero ilustrar um pouquinho com algumas máquinas de terraplanagem que às vezes nem estão presentes na obra. Então, rolo, pé de carneiro. Será que ele é adequado? Ele está presente na obra? E há número suficiente de rolos, pés de carneiros para fazer a obra, no tempo que se pretende fazer a obra? Tudo isso faz parte do planejamento. E quem tem que ver isso na hora da obra é a assessoria geotécnica à obra. E o trabalho do rolo pé de carneiro vai redundar em eu fazer um controle tecnológico para saber ele está passando em cima de uma camada com qual espessura, como está sendo controlado a espessura, como estão os técnicos de apoio, como eles fazem a dinâmica para verificar a espessura da camada, como a umidade que foi de origem na escavação, ela chega aí na hora de compactar, essa umidade está sendo respeitada, as intempéries como está chovendo muito ou está fazendo o sol de lascar que a umidade é perdida. Vamos ter que passar o caminhão-pipa, o caminhão-pipa vai ser necessário, o caminhão-pipa vai ser necessário passar uma vez, como que ele joga água, até no jeito de jogar água tem controle. A água tem que ser jogada através de eu não tenho foto aqui, mas em outras mini aulas eu falo, ela tem que ser lançada através de uma barra horizontal, mas aquilo tem que ser calibrado, eu tenho que saber quanta água que eu estou pondo, quanta água que está perdendo por evaporação, se está chovendo não precisa disso, ou precisa. E aí tem outros equipamentos. E aqui eu estou abordando a escavadeira hidráulica na terraplanagem. O primeiro slide eu falava mais voltado à questão de compactação, que é o rolo compactador, e aqui eu estou falando de escavadeira hidráulica, porque escavadeira hidráulica tem uma que está mais prática no mercado, quer dizer, tem mais máquinas, se eu não me engano tem um alcance de 7 metros, e aí tem uma outra que tem um alcance muito maior, o dobro, quase o dobro desse. E por que eu estou falando isso? Porque ela vai fazer as escavações. Então nós falamos um pouco de aterro, agora estamos falando um pouco de escavação. Essas máquinas são muito versáteis em até fazer esse tipo de escavação. Ela mesmo sobe e vai dar condição para ela mesmo trafegar e poder fazer a operação que foi planejada. E a assessoria geotécnica à obra, então, vai, vamos dizer, indicar, junto com a competência do operador, como que é que nós vamos fazer aquela operação com a máquina, né? E também se essa máquina vai ser usada também para carregar, se carregar pedras, enfim, que trabalhos que ela vai fazer.
e elas são utilizadas em serviços de pequeno e grande porte, até em remoção de raiz, carregamento e escavação. Bom, o objetivo da nossa mini aula hoje é falar um pouquinho desses equipamentos, voltados então ao planejamento geotécnico e terraplanagem, com assessoria geotécnica à obra, e que é essa visão holística que nós temos que ter de projeto e obra. Durante a execução, depois vem o controle tecnológico da função das escavações e dos aterros, tá? E a avaliação de desempenho da obra como um todo. Bom, era isso que nós tínhamos para hoje. Mais uma vez, cadastre lá no nosso canal YouTube, Engenheiro Mauro Lozano, Lozano com Z. Veja na descrição do vídeo todas as nossas atividades, divulguem isso, e a primeira coisa que tem lá na descrição do vídeo é o link para você fazer parte do grupo da academia do WhatsApp, e através de um telefone que vai estar lá, você agendar, que é um outro WhatsApp, você vai agendar exatamente o workshop gratuito para tirar qualquer dúvida ou trazer qualquer pergunta que você está tendo aí com a sua obra de terraplanagem, com o seu projeto de terraplanagem. O que deve constar no seu projeto de terraplanagem a gente orienta, para você como projetista ter as suas responsabilidades protegidas, e você como executor que está contratando também, para contratar um bom projeto que contém as questões de geotecnia e tantas outras que estão partícipes desse projeto, dessa obra. Tchau, até a próxima mini aula. Muito obrigado, ou qualquer atividade da Academia Dynamis. Não esqueça, veja a descrição do vídeo. Vem conosco.